Olá, amigos da TV Cidade, estamos com mais um Cidade Aberta. Hoje, recebendo aqui o presidente do Observatório Social, um rapaz que lida com a SICS, com um número grande de empresários no seu escritório de contabilidade, o nosso amigo Carlos Paese. Obrigado por mais uma vez ter aceitado o nosso convite para nos atualizar a conversa da cidade, Carlos. Eu que agradeço a oportunidade, espero poder contribuir e passar algumas informações, algumas, vamos dizer assim, instruções, alguns conselhos, se é que a gente pode dar, né, claro, para a população. Principalmente o imposto de renda, né, agora. Também. Qual é o prazo do imposto de renda? 30 de junho. 30 de junho foi prorrogado? Foi prorrogado. Hoje, não sei se eu posso dizer hoje. Normal. Hoje está sendo pago já a primeira parcela da restituição. Para quem entregou a declaração antes, já está recebendo a primeira parcela. Bolsonaro está liberando dinheiro para injetar na economia. É o que precisa fazer. Nós precisamos fazer essa máquina voltar a girar. Porque senão nós vamos ter consequências muito graves em termos de economia como um todo. Então, são pessoas que vão perder emprego, são pessoas que estão perdendo emprego. Além de vidas, nós temos a questão do emprego, que a gente vai perder, e nós precisamos fazer a máquina voltar a girar. Esses R$600 que ele liberou é um valor extraordinário, né? Porque tem muita gente que não precisaria que está tirando, inclusive gente que tem emprego, assim, né? Faz parte do jeitinho brasileiro, né? Mas isso tu acha que o que ele popou no roubo da corrupção, isso aí vai equilibrar, Carlos? O que tu vê assim em termos de economia, Brasil, inflação? Eu na primeira colocação, eu quero fazer que eu digo assim, o povo brasileiro tem mania de criticar os políticos sobre corrupção, coisa assim. Esse tipo de coisa de pessoas que não precisam estão recebendo, e pessoas que tem pessoas até que estão recebendo duas vezes. Já tiveram casos de pessoas que foram lá para tentar devolver. Isso é um mal instalado que nós vamos ter que cortar com o tempo. Só o tempo será Só o tempo. Então, assim, é um dos itens que a gente tem no Observatório, que a gente trata como cidadania e educação fiscal, que é nós trabalharmos as crianças. Isso aí. Nós temos que botar na cabecinha delas, porque nesse pessoal de mais idade vai ser difícil a gente conseguir tirar tudo isso. Tu pode aparar, mas, vamos dizer assim, ceifar tudo a gente não vai conseguir. Já está no jeitinho brasileiro. Já está no dia a dia. Então, por isso que a gente bate muito nessa tecla da questão da educação fiscal. O ano passado a gente fez, apresentamos até nas escolas uma peça teatral. Nós filmamos e estão passando na TV de vez em quando. E o resultado foram quase 600 crianças que a gente atingiu. Por quê? Porque a criança já começa no pai lá. Opa, o pai, por que tu não pediu a nota? Por que tu não colocou o CPF na nota? Então são ações que a gente já vai... nós temos que fazer. Porque o pessoal de mais idade ou da nossa faixa etária dificilmente vai aceitar isso. Porque ele não foi educado, ele não foi criado para isso. Ele não foi incentivado a ser assim. Então são coisas que é um trabalho de formiguinha. Tu tem que ir aos pouquinhos para chegar lá adiante e a gente ter um resultado melhor. E esses 600 é um valor extraordinário, né? Se somar o Brasil inteiro, né? É que o volume é muito grande, né? E infelizmente nós temos um número muito grande de pessoas que recebem menos de um salário mínimo. Exato. Tá? Então, existem alguns programas para tentar elevar a renda da população brasileira, mas eu acredito assim que tem algumas coisas que eu discordo. Vou usar como exemplo o MEI. O MEI eu digo que é um tiro no pé, porque lá adiante, daqui 20, 30 anos, nós vamos ter que pagar a aposentadoria para esse MEI, e hoje ele está recolhendo um valor para a Previdência que lá não vai conseguir suprir, que é o mesmo problema que a gente teve na Previdência agora. Hoje o mês é R$49, R$50, né? Depende da atividade, tem algumas coisas que sobem um pouco mais, mas é em torno de R$60. 60. Mas aí tu tem PIS, tu tem COFINS, tu tem Simples, tu tem ICM, tem a parte do município, tem a parte da União, tem a parte do Estado e tem a parte do município, mais a Previdência. Então tu não vai conseguir fazer a arrecadação para chegar lá na frente e pagar isso. Que é o que aconteceu com a Previdência agora. Sim, é o furo, né? Sabe? Então, não conseguiram gerar empregos suficientes para bancar aqueles que estão se aposentando.
O nosso Estado hoje ele tem a situação de que nós estamos com mais aposentados do que ativos. Aí a contribuição não chega para pagar. Então isso vai acontecer lá na frente com essa tal do MEI. E além de que o MEI, eu chamo que o MEI é quase que uma legalização, né, da sonegação. Informalidade até, né? Porque ele não é obrigado a dar nota, mas ele tem até aquele valor, ele está isento. Então leva, até pela característica que nós temos do povo nosso, leva a incentivar aquilo que nós estávamos falando antes, que nós temos que combater a sonegação, a corrupção, mas se a gente abre o MEI e deixa essas condições, eu entendo que devia. Pode existir o MEI? Pode, mas todos têm que emitir nota fiscal. Porque de repente eu compro meia nota, exatamente para quê? Para mim não atingir aquele limite de faturamento. Esse limite então é aquela coisa assim que... É difícil, né, de achar. Porque, Carlos, esse pessoal que saiu da informalidade é bom por um lado, né? Porque esses nunca contribuíram e agora estão contribuindo também um pouquinho que seja, né? Lógico que isso aí adiante, esse MEI vai se transformar numa pequena empresa, se for maior, né? E antes o cara já saía da informalidade para uma pequena empresa. Então é difícil achar um meio termo também, né? Mas até poderia existir um MEI, desde que ele emitisse nota fiscal. Sempre, né? Porque senão eu levo até um limite que eu não ultrapasse o MEI e o restante eu fico, vamos dizer assim, no caixa 2, na sonegação e alguma coisa. Então o MEI ele teria que ter uma obrigação maior também. Assim como todos os outros sistemas, micro, pequena, média e grande empresa tem, o MEI também teria que ter essas obrigações. Certo. Hoje ele faz uma declaração que ele diz o quanto ele ganha, quanto ele acha que ele ganhou e quanto ele sobrou e deu. Não, tem que ser com base nas notas. Tem que ser por documento. Claro. Então é isso que a gente critica. Mas isso isso foi ainda no governo passado, foi criado o MEI, né? Isso já vem de anos. De anos, né? Então tem que reajustar essas coisas, né? E a inflação, tu vê um medo da inflação em função desse problema econômico que nós estamos passando, que muitas empresas, o exemplo mais rápido que para a gente ver, né, Carlos? As escolas pararam, todas as vans da cidade estão paradas praticamente, né? Pessoas que têm o seu dia a dia dependendo de outras atividades estão sofrendo muito, né? Nos teus clientes, tu já sentiu essa dificuldade em alguns casos? A boa parte já teve assim, a gente percebe que na economia o que aconteceu? Está todo mundo tentando, se olhando, se reinventando. Estão vendo para dentro, não para fora, para o mercado, para dentro. Aonde eu posso economizar, o que eu posso cortar. Então, nós temos um erro, isso é do Brasil, é meu, é teu, é de todo mundo. Poucas pessoas fazem reserva. Para manter o giro, todo mundo vive o dia. Ou talvez um mês, 2. Então, talvez agora o brasileiro vai aprender que ele tem que guardar alguma coisa. Reserva para o giro. Além do que ele pretende de aposentadoria. Sim. Ele vai ter que criar uma reserva de cima daquilo. Ver os gastos dele, ver aonde ele pode cortar, porque ele tem que sobrar, de acordo com a renda que ele tiver, um percentual para ele jogar lá, que vai ser uma reserva para quando tiver uma emergência ou uma situação, uma pandemia, alguma coisa que nem está acontecendo agora. Que nós nunca tivemos isso, nós não fomos educados para isso. Não, jamais. Então agora nós estamos aprendendo na carne isso. Então o que vai acontecer? Vamos ter que se reciclar, ver necessidades. Hoje a gente já trabalhamos um período em casa, ia para o escritório sozinho ou com mais uma pessoa, o restante estava todo mundo trabalhando em casa, se viu que isso é viável. Agora tem que sentar, passar essa situação, vamos ver como é que a gente pode ajustar. Acomodar, até para medir a produtividade, né? Que não é fácil. E aí é fácil isso, porque o próprio sistema te permite isso. Mas para quem tem o sistema, né? A maioria das atividades tem. A maioria tem. Então tu controla o tempo que está dentro, trabalhando, está operando, não está, qual é o período, tu tem como saber disso. Certo. Aí tu começa a avaliar toda a tua estrutura, aí tu tem lá assim, eu tenho o transporte. Bom, se ficar em casa, eu não tenho que pagar transporte. Então tu já começa a reduzir telefone, energia elétrica. De repente eu vou ter que dar um aumento para ela, porque ela vai estar usando, ou ele vai estar usando a energia dele em casa, o computador sou eu que forneço, ou ele está usando o equipamento dele. Cada um, no teu caso, levou o computador para casa. Exato.
E aí a gente como é que vamos explicar? Aí a gente foi criando, vendo situações que nós nunca imaginamos. Se reinventando. E aí tu começa a perceber que existem coisas que tu pode funcionar sem ter que estar com toda aquela estrutura montada. Já criamos lá um sistema onde o pessoal passaria para recolher documentos. Então todas as empresas começaram a perceber algumas coisas que tinham. E todas as empresas vão ter que cortar. Muitas vezes tu percebe que tu tem pessoas demais, muitas vezes tu percebe, bom, eu preciso, mas eu tenho que reduzir custos. Porque num primeiro momento o que a gente percebe? A receita vai cair. Porque está todo mundo vindo pedir, pai, está diminuindo meu faturamento, eu fiquei fechado, tu vai ter que me dar uma redução. Todo mundo está vendo isso. É um ou outro setor ainda que não sentiu, vamos dizer, no fluxo de caixa a pandemia. Até pelo seguinte também, né, Carlos? Esses que ficaram em casa, eles começaram a ver coisas em casa que tinham que fazer e foram comprar, por exemplo, material de construção, algumas coisas assim, ou reforma, né? Isso teve um primeiro impacto. Depois caiu de novo, né? Então a tendência agora é que deu uma queda. Por exemplo, o setor de farmácia, o setor de alimentação. Num primeiro momento as pessoas correram e se abasteceram. Exato, deu aquele consumo, né? Não, eu vou evitar de sair o máximo possível. Exato. Aí o que acontece? Esses setores deram uma subida. Eu preciso tomar o remédio, em vez de comprar uma caixa, eu vou comprar duas. Então, automaticamente a receita desse tipo eu vou comprar arroz, bom, eu compro 2 sacos, daí eu não preciso sair, já estão pedindo para mim não sair, eu vou comprar 2 sacos. Açúcar, eu vou comprar 2. Só que deu aquele aumento e agora estabilizou. E algumas coisas vão cair. Então nós temos assim, a montanha russa, ela vai continuar. E a tendência que a gente tem é de que eu, por exemplo, assim, eu sempre fui uma pessoa otimista. Claro. E eu vejo ali na frente, vai voltar à normalidade. Mas não é tão cedo. Não é voltar para aquele nível que a gente estava. Que estava um nível bom, era um ano novo. Não vamos voltar por quê? Porque as pessoas estão se reexaminando, as pessoas estão se reinventando, as pessoas estão vendo. Vão substituir, nós vamos ter bastante desemprego. Por quê? Porque nesse momento eu estou pensando, sim, mas aquela máquina pode fazer isso para mim. Com aquela máquina eu substituo 3 pessoas, 2 pessoas, 1 pessoa. E nós já temos um número muito grande de desempregados, e esse número muito grande, mesmo que a economia volte, nós não vamos recolocar todas essas pessoas dentro do mercado. Muita gente, são milhões, né? Então, tipo assim, vamos dizer, nós estamos com 14 milhões, 15 milhões, Se fala. nós vamos arrumar 4 milhões de empregos, outros 10, infelizmente, vão ter que buscar alguma coisa. O Bolsonaro tentou o PAC, praticamente, da Dilma ali, né? Sem o Guedes, no dia seguinte chamou o Guedes, não, vem cá, Guedes, tu é o cara e tal, né? Mas uma outra coisa assim, as pessoas acham que eu sou crítico do Bolsonaro. Eu sou crítico de qualquer político que eu acho que não está no caminho certo. Se o Bolsonaro parasse de ir para aquele meia dúzia de gato pingado que vai lá para apoiar ele e falar umas bobagens que ele está falando, a economia não teria esses altos e baixos tão rápido como está tendo, né? É o jeito dele, mas precisava. Será que não falta alguém? Eu acho que falta uma assessoria de imprensa. Também. Tem que chegar para ele. Tu é o presidente, cara. Eu acho que ele não caiu essa ficha ainda para ele de que ele é o modelo do brasileiro. Ele foi votado por uma linha. Tá? E se votou naquela linha. Por quê? Porque nós não queríamos mais aquilo que estava. Claro, quero aí se mudou. Mas isso não dá o direito para ele de achar que ele é o dono da... A gente teve um exemplo aqui em Farroupilha onde a pessoa se achava o rei. E o rei pode tudo. Os súditos que obedeçam. Não é assim. O Bolsonaro também está na hora dele parar, dar uma pensada e dizer, eu tenho uma equipe, eu montei uma equipe de trabalho e essa equipe de trabalho vai fazer. Eu vou tentar, porque não sei nem se tem talvez capacidade para isso, coordenar isso tudo. Eu acho que ele não estava preparado para isso tudo que veio na mão dele. Porque é um pipinão também, né? E ele tem uma linha dura, uma linha militar, coisa assim, que por um lado é bom, porque dá disciplina, mas ele não está sendo disciplinado. Ele briga muito, né? Ele teria que usar máscara, ele vai seguido sem máscara, ele tem coisas assim. Ele já está imunizado, né? Ele pegou e já passou. Então, mas não interessa isso, quem me garante que não vai voltar? Dá exemplo. Ele pode estar levando para outro. Exato. Não tem então, quer dizer assim, são ações que ele tem que ser exemplo. Claro. E ele não é.
Não é? A gripezinha que ele falou no começo, eu até entendo que ele não quis travar a economia, porque ele sabia o pepino que era, né? Mas só que ele abusou demais nisso aí, né? Facilitaram muito. Facilitou. É. Embora se tu pegar números assim, nós não estamos com números desesperadores. Por enquanto. Tá? Por enquanto. A questão é essa. Nós estamos ainda na crescente. E nós já estamos atingindo os maiores. Então o que nós vamos ver? Até onde nós vamos. É isso aí. Até a hora aonde vai começar a cair. Porque hoje ele está mais ou menos concentrado, em meia dúzia de lugares, coisa assim. Tu pega até em Farroupilha. Se tu pegar naquele mapa de contágio, ele está meio que concentrado em 2 ou 3 lugares, assim, ele é mais significativo. E no Brasil está assim também. No Rio Grande do Sul está assim também. São 4, 5 cidades que deram uma decolada. Ou houve um relaxamento nos controles. Outra coisa que eu acho que isso aí foi coisa de político para evitar as licitações e mandar vir dinheiro e comprar do jeito que queriam também, né? Que é aquilo que a gente fala, morreu de ou com o corona, né? Isso é uma coisa que... Eu tenho muito receio em falar esse tipo de coisa, porque existe muito aquela teoria da conspiração, existe muita coisa assim, muito fake vindo nesses coisas. Então, como a gente não tem... separar hoje. Separar, tá? Porque vem o fulano e me diz, não, porque lá na minha cidade é assim, aqui lá na minha cidade ninguém mais morre, a não ser de Covid. Então vem... Mas aí é tudo assim, é um que fala para o outro, nós precisamos trabalhar com fato. Eu gosto de trabalhar com documento, com coisa real. É isso aí. Contador e bancário é assim. Eu tenho que ter o papel na mão, se não tiver o dado na mão não me serve. É isso aí. Mas a gente vê muito, tá? Assim, o início as pessoas não levaram a sério. Assim como o presidente não foi lá e foi, vamos dizer assim, colocou a coisa como séria, como perigosa, como... Né? A população também não levou. Até que começou a bater perto da gente. Quando começa a bater aqui, ali... você lembra daquele teu vizinho lá, assim, da praia, que mora lá em Lajeado, que mora em Marau, que mora em Passo Fundo, que mora... aconteceu lá, o pai dele, né? Aí tu começa a ver que tá chegando próximo. Aí as pessoas começaram a se preocupar. Aí a água bate no queixo. Por aí, né? Carlos, e o impeachment local? O rei realmente achou que não ia ter fim o reinado e saiu tragicamente, né? O que eu posso colocar? Que eu digo assim, no início da gestão até foi razoável para boa. Até vamos dizer assim, boa para razoável. Vamos dizer que ela foi mais boa do que razoável. Muitas obras fizeram, isso é... Um relacionamento estava bom, e de uma hora para outra, numa substituição de um cargo efetivo lá dentro, a gente percebeu assim, houve um distanciamento. Nós e a plebe. Por isso que eu brinquei com essa história do rei. Sim. Né? Ele ia ensinar os políticos, é um monte de bobagem. Aí aconteceram fatos assim, aconteceram discrepâncias, aconteceram irregularidades, aconteceram erros, aconteceram inconsistências, isso a gente diz pelo observatório. Claro. E que culminou no que culminou. Então, existe um ditado que diz, tu semeia morango, tu colhe morango. É isso aí. Não vem tomate na mesma planta. Não vai vir uma coisa diferente. Até pode vir, porque no meio da semente podia ter uma. Mas tu plantou morango, tu vai colher morango. É isso aí. Tu plantou vento, vai vir a tempestade. Ele plantou muito vento. Ele se perdeu, não sei se ele foi mal orientado, ou se foi ele mesmo, não sei, não posso dizer, porque eu não convivo, não tenho convivência com eles, mas eu digo assim, tinham pessoas de má índole trabalhando junto. Está comprovado. Essa última que o Pedroso fez aí de cancelar contratos de 15 milhões, a gente nem tinha ficado sabendo, né? Nós apuramos isso dentro do observatório, nós questionamos isso, e eu posso dizer assim que uma das alegações que deram é que nós estamos querendo atrapalhar o estudo das crianças. Sim. Eu digo, nós não vamos criar atrito, não vamos criar, porque a outra vez que a gente achou aquele problema dos equipamentos de robótica, o que aconteceu? Veio uma resposta dizendo que nós não queríamos que as crianças de Farroupilha tivessem a evolução. Só que nós pegamos que era uma coisa tão clara, tão tácita, que foi lá na cidade de Cabedelo, tinha o mesmo edital, exatamente igual, as mesmas empresas participantes, só trocaram a data e o nome da cidade. Lógico que isso vem verba carimbada, não é nem daqui, é verba carimbada que vem lá de cima. Brasília. Mas se nós não cortarmos aqui, lá vai continuar funcionando. Claro. É isso aí. Porque o Tribunal de Contas não consegue pegar tudo, tem aquela coisa assim. Então hoje a gente percebe que
o próprio Tribunal de Contas está olhando para os observatórios como um braço. O Tribunal de Contas da União já fez o convênio. Tudo que a gente apurar passa para eles. Ah, isso já está... Se é verba federal... O Estado ainda não. O Estado ainda não temos essa... Vamos dizer assim... Existe um relacionamento, mas não é tão forte quanto é com o Tribunal de Contas da União. Olha só. Até porque o Tribunal de Contas do Estado ele é político. Porque normalmente o que é? Tu não te elegeu deputado, não sei o que, tu vai lá, ou tu te aposenta, eles te encostam lá no Tribunal de Contas para te continuar recebendo. Esse é outro problema. Então vem a questão partidária e assim vai. Defender os seus. Muitas vezes as pessoas dizem assim, o observatório está fazendo o trabalho do vereador. Em parte. Porque o vereador, como ele tem o vínculo partidário, o vínculo político, muitas vezes ele não pode ir contra porque ali na frente ele tem que estar aliado, então eles têm o viés político da coisa. O observatório não tem. A base aliada é um problema na política. Exato, nós não temos esse vínculo. É isso aí. Nós, o Pedro, o Paulo, a Maria que estão lá, nós vamos continuar agindo igual. Nós temos uma sistemática de trabalho e é isso que nós vamos fazer. Isso aí. Troque a pessoa, vai continuar sendo trabalhado aquilo igual. Sai o presidente, vem outro, a sistemática de trabalho é a mesma. As diretrizes não vai mudar, né? Não vai mudar. Não vai mudar. E até o seguinte, né, Carlos? Vocês aqui têm mais de 80 pessoas no total, né? E os vereadores são 15, com seus assessores e tal, e cada um tem as suas atividades, né? Então, mas é a mesma coisa o pessoal do observatório. O observatório são voluntários. Sim. Então nós temos assim, que trabalham efetivamente que é o nosso executivo. Tá? Agora nós estamos vendo se a gente meio que travou também em função de tudo isso que aconteceu na pandemia, porque nós iríamos buscar mais recursos para contratar um estagiário, para conseguir dar uma dinâmica maior. Distribuição até. Travamos. Por quê? A situação econômica não permite isso. Então, estamos trabalhando mais, estamos trabalhando em casa, estamos com voluntários trabalhando, alguns agora conseguiram disponibilizar mais tempo. Outros não estão conseguindo, porque de repente tiveram que pegar uma outra atividade porque a renda caiu e tiveram que fazer 2 atividades. E nós dependemos da boa vontade. A parceria com a UX tranquilo? Continua, só que a UX está fechada. Também? Então não tem como nós fazer. Eles estão mais online ou estão parados total? Eles estão online. Tá? Mas online eu não consigo pegar o aluno. Sim. Tá? Então a gente tem uma parceria. Nós estamos já estava alinhavado onde nós iríamos... Dentro das cadeiras de Direito, Economia, Contábeis e Administração, seriam as exatas, né? Nós iríamos ver se eles já estavam pensando em incluir uma cadeira onde iam fazer, trabalhar a questão de licitações, a questão Olha só. Nós estamos bem encaminhados disso dentro da UX. Interessante. E aonde, nós tivemos nesse ano que passou, se eu não me engano são 19 alunos, ou 11 alunos, não me recordo o número exato, que fizeram um trabalho dentro do Observatório Social, que contou com ele como uma daquelas cadeiras eletivas, daquelas horas complementares que eles têm que fazer. Eles fizeram um trabalho dentro do Observatório Social. A UX tem gestão pública também? Não sei se tem essa cadeira. Eu fiz um EAD de 2 anos com a FSG. Eu acho que seria uma sugestão boa, Carlos, porque o gestão pública estuda tudo isso, né? Inclusive a parte jurídica, a parte de licitação. E é tudo isso que envolveu esse pessoal que trabalhou, ele fez o mesmo trabalho que um voluntário nosso faz. Porque para te ser voluntário, tu só não pode ter vínculo partidário. Exato, o resto... Tu não precisa ser universitário, tu pode ser a dona de casa, pode ser o aposentado, que agora a gente está tentando ver se a gente consegue ajustar com a Popefar. Isso é muito bom. Ver se a gente consegue pegar esse pessoal que está em casa, aposentado, treina eles, para eles auxiliar nós. Isso vai ser uma mão na roda. E tem muito aposentado, né? E aqui nós temos excelentes profissionais que estão aí. Todos os ramos. Tá? Então tem muita coisa que a gente não conhece e eles conhecem. Então nós vamos ver se a gente consegue agora com essa entidade fazer uma parceria. Agora estamos fechando com a UX, com a SIX, a SIX Jovem, que a SIX Jovem também quer participar. Então nós vamos pegar 6 jovens, como vamos dizer assim, vamos treinar eles e vamos para auxiliar em algumas tarefas. Então tudo são mais pessoas trabalhando, mais resultados. O observatório não tem volta, né, Carlos? Isso aí já está mais do que sacramentado, né? Hoje existem 150 no Brasil? No Brasil, tá? Mas deve ter uns 60 ou 70 abrindo em Minas Gerais. Minas tem muito mais municípios. Grande trabalho também do governador lá, né? O Zema, esse é o cara, né?
Pelo que a gente tem visto aí, pegou um estado falido, o Como é que eu vou te colocar assim? Eu acompanho um pouco, por exemplo, a questão política de cada estado. Tá? Eu me preocupo mais aqui com o meu município, mais com o meu estado. Mas eu digo assim, tu pega Santa Catarina. Santa Catarina tem 47 observatórios. Desculpe, 48. 47 em cidades. E tem um que é o estadual, que é o único estado do Brasil que tem um observatório estadual. Olha só. Então, a gente percebe as diferenças em Santa Catarina. Eu sou do tempo que a gente dizia, eu tenho que ir até Santa Catarina. Porque chegava em Santa Catarina era um caos. Buraqueira na estrada, ali na divisa, já sentia, né? Agora é o contrário. Bem ao contrário. Eu tenho que voltar para o Rio Grande do Sul. Estradas, portos, tudo. Toda segurança. Estrutura. O Proerd, sabia que o Proerd de Santa Catarina eles têm uma verba destinada, todas as escolas do estado fazem Proerd, todas. Né? Então o que nós estamos trabalhando? No jovem, que nem tu quer trabalhar. Exato, para fazer, eu vejo assim, esse é o nosso futuro. A criança, não adianta. Nós temos que tentar deixar um país, uma nação melhor para eles. Não tenha dúvida. Carlos, com relação agora ao Pedroso, já deu uma grande diferença quando ele assumiu. Tu acha que essa mudança que ele está fazendo e a contratação do secretário que ele chama de o mais importante, que é o Galafaz, por demais conhecido, diretor da Colombo, de todas essas empresas que ele foi, né, muito bem sucedido, é um empresário bem sucedido, inclusive, né, nos seus ramos ali que ele atua. Tu acha que o Pedroso vai dar uma guinada aí? Eu diria que se o Pedroso fizesse feijão com arroz pelos 7 meses, ele já ia fazer grande coisa. Mais que o outro em muitos anos. Se tu conseguir, que ele, naquele período que ele já foi prefeito, ele já estava conseguindo isso. Aí, agregou, né? No dia seguinte, quando retornou o ex-prefeito, ele já modificou todo o relacionamento. Porque o Pedroso estava trazendo, ouvindo os conselhos, porque eu digo, não adianta tu ter conselho se tu não pratica o que o conselho te orienta. Ou tu nem consulta o conselho, que era o que acontecia. Então, se ele ouvir os conselhos que existem constituídos, se ele ouvir as entidades, ele vai terminar com uma bela gestão. É isso aí. Digo, não precisa muita coisa. Hoje, se tu fizer a pavimentação da cidade, se tu pegar hoje a Avenida Pedro Grendene, ou a Rua Pedro Grendene, que é a rua de acesso de Farroupilha, é uma buraqueira só. Exato, com asfalto. Com asfalto. Aí tu ouvia falar, não sei quantos quilômetros de asfalto, Então, se tu der uma volta pela cidade, não precisa muita coisa para te ver. Se tu fizer, vamos dizer assim, um tapa-buraco, uma operação limpeza, fazer funcionar o que já existe, que nós temos entidades muito boas aí para funcionar. Um pró-saúde, deixar ele funcionar separado, parar de politizar ele. Nós temos uma Ecofar, que eu não sei para que serve, porque todos os municípios terceirizam e Farroupilha estava criando mais empresas. Não, criaram uma empresa para terceirizar. Que agora voltou. Voltou? Que agora voltou, agora ela está funcionando de novo. A Ecofar. Já não, acabou a terceirização? Sim. Mas é o que eu digo, já faz algum tempo, sim. Sim. Naquela de Fortaleza não é mais aí? Não, já faz tempo. Nem os caminhão? Nem os caminhão. Então o que eu digo assim, a questão do lixo, que eu recordo que é aquilo que o cidadão precisa, né? O básico, faz o feijão com arroz, vê dentro daqueles projetos que estavam sendo realizados o que ele acha conveniente ou não, termina aquilo, quiser ser candidato, um direito que ele tem, da lei, e vai em frente. Como tu citou o Galafaz é colega nosso, SICS de muitos anos. Muito de SICS, foi vice-presidente, participou da diretoria, empresário atuante. Eu até coloquei para ele, digo, tu cuida porque tu não vai estar no privado. A grande diferença. Porque o privado tu pode demitir, tu pode cortar, aí no público é um pouco diferente. Muitas vezes tu vai ter que engolir sapo. E grande. Eu digo, por isso que eu não posso ser político, porque eu não consigo. Sapo, eu não gosto do sabor de sapo. Não passa na garganta. Então a gente acredito que ele vai conseguir fazer um bom trabalho. É um grande, vamos dizer assim, profissional. Tem experiência. Vai somar bastante.
Então a gente percebe que tem que dar tempo. Não adianta querer de hoje para amanhã fazer a coisa. Ele vai ter que ajustar. Tem secretários que ele vai certo, que ele vai trocar, ele vai ter secretarias que ele já disse que vai extinguir. Ele, numa primeira mexida, ele já mandou 23 embora. Espero que não pare de fazer aquelas contratações esdrúxulas do Rio de Janeiro, aquelas coisas assim, mirabolantes. Tá? Faz o feijão com arroz. Mas assim, o Pedroso está falando em 2 milhões, né? De economia. Mas em cima de 330 ainda é pouco, né? Mas esse orçamento está superestimado. Olha aqui, O ano passado. Tu acha que a arrecadação vai ser igual ao que eles projetaram? Então não adianta. Esse orçamento de 330 que foi projetado, ele já foi superestimado. O anterior, tu te lembra não quanto é que era? Não recordo. Mas era perto de 300 já. Né? E aí tu vê, tu vai cair a arrecadação. Tu tem com gastos extras que tu teve em função da pandemia. Sim. Quer queira, quer não, o município está gastando. Claro. Tá reduzindo os gastos? Tá, mas tem muitos gastos que não está reduzindo. E a arrecadação vai despencar. Tanto o que vem da União, quanto o que vem do Estado, e quanto o que eles vão arrecadar direto do município. Então, aquela proposta de orçamento que estava aqui, ela vai vir aqui para baixo. Mas os gastos não vão reduzir tudo isso. Porque a máquina está inchada também, muito inchada, né? Não sou eu que posso dizer isso, porque quem está lá dentro é que deve saber o que precisa e o que não precisa. E aí tem aquela questão dos cargos políticos, que muitas vezes são necessários. Porque nós temos bons profissionais fora, assim como nós temos bons servidores públicos. Claro. Mas nós temos muitos servidores públicos que estão jogados nas cordas. E o problema do servidor é que ele foi contratado para aquilo ali, e se ele quiser, ele não faz nada fora daquilo. E ele sabe disso e ele não faz. Isso é um problema. Aí então eu digo assim, o CC muitas vezes faz mais do que faz um servidor. É complicado, algumas posições é complicado. É a questão da estabilidade, do direito adquirido, que são os males que a gente tem no Brasil e que enquanto a gente não mexer nisso, nós não vamos... E aí só uma Constituição para salvar, né? Exatamente. Porque, que nem tu falou no Tribunal de Contas, o STF, onde é que se viu, tu presidente, nomeia um cara do STF que mais na frente vai te julgar, tá na cara, né? E quem é que se livra de tudo? Eu sou o presidente, eu tenho que nomear alguém para algum setor, o STF vai lá e diz, não, tu não pode nomear ele. Então são coisas assim que estão... Cada um na sua, eu vejo assim que cada órgão tem que estar na sua. Nós temos muitos órgãos. É isso aí. Nós não precisamos de tudo isso. O Estado tem que ficar com as coisas básicas, o município tem que ficar com algumas coisas básicas. E parar de querer inventar que eu vou botar a coleta do lixo, que eu vou... cada um na sua. É isso aí. Reduzir então, a máquina, se ficar com segurança, saúde, infraestrutura, eu esqueci de um aqui, educação, isso é dever do Estado. Esses 4 são básicos. Bom, aí, se puder agregar mais alguma coisa, ótimo. Não adianta eu ter um cabide de emprego de CE, um cabide de emprego de excursão, um cabide de emprego de empresa de cobrança de pedágio. Né? Aí, então hoje nós temos assim, EGR para cuidar de pedágio. DAER que faz a mesma coisa. Que não faz nada. Tá? Nós temos uma Secretaria de Transportes, ou seja, estou dando 3 exemplos, que todos eles fazem a mesma coisa. Todos eles estão dentro da mesma área. Cargos e salários. Exatamente por isso. Carlos, com relação a essa ocorrência ruim que aconteceu com o nosso Maurício aí, que é também presidente do trabalho no Observatório, na SICS e todos, da OAB principalmente, né, que representa mais de 300 advogados na cidade. É um fato lamentável essa... Eu vi que uma nota do Observatório, vocês largaram hoje ou ontem? Hoje, né? Hoje. Então, eu acho que nós temos que tratar desse assunto com muito firmeza, né? Eu espero que as autoridades competentes dos setores competentes... Que no caso é a Polícia Civil e o Ministério Público, né? Investiguem isso e apurem. Se hoje a gente consegue pegar lá via câmara daqui, câmara de lá, porque hoje a gente vive no Big Brother, né? Isso aí. Nós estamos com a cidade com câmeras, nós temos os prédios com câmeras, nós temos residências com câmeras. Mercado com câmera, onde foi pego talvez o folheto, né?
da onde vêm as informações. É isso aí. Que os caras, alguém deve ter isso. Então, só basta ter boa vontade. Eu acredito assim que os setores de inteligência desses órgãos que a gente tem de segurança, eles têm muitas condições de apurar isso. E eu digo que tem que ser punido. Com certeza. Seja do lado A, seja do lado B ou do lado C. É isso aí. Isso são práticas abomináveis. Não tem cabimento nos dias de hoje. Né? Eu usei um termo que lá no momento que a gente estava fazendo o manifesto, o pessoal ficou meio assim, para mim isso são crápulas. É isso aí. Esses crápulas nós temos que banir da sociedade. É isso aí. Assim como eles estavam na gestão pública, alguns, não são todos, mas esse tipo de pessoa nós temos que eliminar. Com certeza. Tem que ser escrachados e mostrar quem é e tem que se mudar da cidade. E não digo nem se mudar, tem que ser punidos. É isso aí. E se tiver que ser com prisão, que sejam presos, mas tem que ser mostrado quem é. Eu tenho certeza que vão ser descobertos. Espero isso. Até para, vamos dizer assim, mostrar que as nossas forças de segurança têm conhecimento, têm tecnologia e têm vontade, têm garra para apurar as coisas. Porque o pessoal acha que é fácil o anonimato. Hoje não é mais fácil. Dá para rastrear o Face, dá para rastrear o Google, dá para rastrear os cadastros onde foram buscadas informações de endereço. Porque esse cara que deu o endereço do pai, da mãe, não sei o que, dos filhos, ele não acompanhou o fulano aqui e ali, né? Ou o caso do presidente agora, né? Ele pesquisou em algum lugar. Isso tudo, se quiserem, vão atrás e vão chegar em alguém, né? Tem como fazer isso. Eu não sou técnico nesse tipo de área, mas eu acredito que tenha. Até porque hoje a gente consegue informações que a gente nem imaginava que existissem, e tu vai procurar, tu acha. Uma coisa é certa, o anonimato não existe mais. Né? Eu entendo que a própria população de Farroupilha, nós temos o lado A, o lado B, vamos trabalhar assim, o lado próprio ex-prefeito, o lado contra o prefeito, o ex-prefeito. Tem que se dar por conta de que são pessoas do bem agora que estavam trabalhando dentro da legalidade, da transparência, somente dentro da lei, tá? Fazendo trabalho de mostrar. Quem julgou foram outros. O que se apresentou? Simplesmente se apresentou de olha, isso está errado. Isso aí. Vamos corrigir e punir. Bom, a punição, quem fez a punição não fomos nós, não foi... A punição, ela existe dentro de uma Constituição, dentro de uma lei orgânica do município. A punição foi simplesmente aplicada por quê? Porque está lá escrita. Claro. Se tu fizer isso, tu vai responder com isso. Diferente do caso de Caxias, que o prefeito praticamente foi pela praça, pelos capuchinhos e por mais uma outra ali, né? Aqui tinham várias irregularidades, se quisesse, podia ter bem mais, né? Sim, sim. Mas tipo, tu mesmo colocasse duas, né? Uma. Eu só entrei contra o terreno, né? E que foi no frigir dos ovos, vamos dizer que foi a minha só não foi votada porque foi ouvido 10 testemunhos. O prefeito ia depor, depois não foi. Na quinta vez, depois de... Aí o processo, outro processo ganhou. Então, da OAB, não houve, ele abriu mão de dar depoimento e foi mais rápido né, e deu tudo certo. Mas o efeito é o mesmo. Deu tudo certo. O que a gente coloca assim, as pessoas têm que entender que os gestores trabalham os nossos recursos, o nosso dinheiro. Não é o dinheiro do Pedroso, o dinheiro do Gilberto, o dinheiro do Glacier. É o dinheiro da população de Farroupilha. Nós pagamos eles. Eles estão trabalhando com o nosso dinheiro e estão sendo pagos para gerir o nosso dinheiro. Nós somos patrão, eles têm que exatamente isso o termo. Nós somos patrão. Então eles têm que fazer o que nós queremos e não o que eles acham ou o que eles querem que a gente engula. Por isso que eu volto naquela questão do sapo. Eles estavam querendo empurrar para nós plataforma que ninguém viu, ninguém sabe se funciona, se vai funcionar. Por 13 milhões. Nós temos municípios aqui, por exemplo, a gente participou em função de estar trabalhando no observatório e trabalhando em cima nessa questão da plataforma, a gente consultou 3 ou 4 empresas que fazem esse tipo de serviço. Empresas que já trabalharam aqui em Farroupilha, empresas que trabalham aqui em Farroupilha. E de uma das empresas que lá atrás foi eliminada, que prestava serviço, eu disse, não, no nosso trabalho deve ter o quê? 7 ou 8 itens que eles estão colocando agora que nós não tínhamos.
Senão já estava. Só que nunca foram colocados em prática, porque a gestão não tinha interesse em botar em prática, porque tinha outras informações que tinham que ser informadas e iam atrapalhar alguma coisa. E aí eliminaram nós e veio uma outra empresa, que depois agora estava tentando ser eliminada e agora por renovar o contrato e vai até o final do ano. Existia alguma coisa muito grande por trás dessa plataforma, porque num primeiro momento para nós, quando a gente fez o questionamento de observatório, eles colocaram que isso estava numa aldeia de índio, não sei aonde, lá no Mato Grosso, e num hospital em Brasília. Bom, computador permite, pegamos o observatório social daqui, com o observatório social de lá. Não, aqui em Brasília não. E o escritório da empresa é num hotel, numa salinha, né? Então aí tu vai começando a investigar daqui, tu vai pegando os contatos e aí a gente viu que não era tudo aquilo. Então aí a gente começou a trabalhar e aí já tinham feito o pagamento de uma parcela e aí a gente trabalhou, a gente teve, graças ao Maurício, graças ao Dr. Rafael, conseguimos bloquear a segunda parcela. Não, e ainda foi o observatório. Observatório? Ainda foi o observatório. Aí depois foi o OAB. Certo. Tá. E o prefeito queria pagar a segunda. Ele brigou por isso, ele demitiu gente. Na volta dele, depois que ele pediu a licença, ele queria pagar de qualquer jeito. Isso que ele garantiu para os vereadores da situação que ia cancelar o contrato no dia da votação da aceitação do impeachment, né? Isso ele fez antes daquela reunião com as entidades. Exatamente. Que, diga-se de passagem, eu me retirei da reunião. Eu quero deixar bem claro isso, porque foi até consta na ata lá que eu me retirei da reunião. Por que eu me retirei da reunião? Se eu marco uma reunião com as entidades, eu não preciso chamar toda a imprensa. Quando nós chegamos lá, mudou, era para ser na sala do prefeito, virou para o auditório. Chegamos no auditório e estava todo um circo armado. O circo armado, usando o termo correto, o circo armado. Nós marcamos a reunião para as 11 horas. Eram 11h15, o ex-prefeito estava dando ainda entrevista para as rádios e para as TVs. Para a TV, eu não estava lá. Eu não sei se era daqui, se era de Caxias, onde é que eram as TVs. Por isso que eu usei o no plural. Certo. Eu olhei aquilo, disse para os colegas das entidades que estavam do lado e disse assim, olha aqui, isso é palhaçada e eu estou fora. E ele levou lá o cara da empresa. Para defender. Tá? Isso que no dia anterior ele já tinha dito que iria cancelar o contrato. Para os vereadores. Eu me retirei, fui para casa. Né? Perder tempo para quê? Né? Então, não, é porque eu senti que nós estávamos sendo usados para tentar colocar alguma coisa para nós e que aquilo era essencial. Eu estava falando que nós consultamos empresas, nós fizemos um contato com uma empresa que presta serviço para Montenegro, Novo Hamburgo, Gravataí, Esteio, por aí. Bento não. Hã? Bento não. Bento era barato, era 60 mil por mês sem esse valor todo. Né? Eu chego lá. Garibaldi, custo zero, é R$500, se eu não me engano, uma coisa assim. Carlos Barbosa usa o SUS, né? Eu não sei se é Barbosa ou Garibaldi que usa o SUS. Essa empresa, ela faz Novo Hamburgo, e se eu não me engano o valor era 76 mil reais. Mensal. E o sistema custaria 300 mil reais para fazer a implantação. Para 13 milhões já é uma bela diferença. Novo Hamburgo tem o Hospital Regina, aqui não estava contemplado o hospital. Estava fora o Hospital São Carlos. São 26 ou 27 postos de saúde que estavam inclusos. E se eu não me engano, eles têm 2 ou 3 UPAs, que nós não temos UPA. Temos só as paredes. Tá, nós não temos UPA. Então, e cobram 76 mil, nós íamos pagar 196. Por mês. Fora o inicial de milhões. Tá? Então, isso daria os 13, 14 milhões. Então, aí que a gente começou a ficar indignado com a coisa, porque a gente estava vendo que nós estávamos sendo espoliados. E o que a gente... Por que, né, Carlos? Porque ninguém pagava isso. E assim, um comparativo que eu fiz outro dia aqui... O sistema não estava implantado em lugar nenhum. Exato. Não tinha uma prova disso. Aqui, tu conhece as empresas de ferrovia. Nós temos 9 empresas que são as maiores no seu ramo no Brasil. E a Big Fera é a maior da América Latina.
Se juntar as 10, eles já gastaram 13 milhões em programa? Não, eles não gastariam, não, todos eles. Vamos juntar todos eles juntos, não dá isso. Megas empresas. E te dou certeza que iriam usar muito mais esse tipo de produto do que seria implantado aqui na área da saúde. E outra coisa que eu descobri visitando minha família em Alvorada, uma pessoa que trabalha dentro do negócio lá. Esses programas contratados, sabe qual é o objetivo principal? É não falar com o federal. Porque o federal daí, quando é integrado, que nem o do SUS, eles sabem a quantidade de remédio que tu tem aqui, bababá, bababá. Então, é uma maneira de dar controlar, uma curva. Exato. Dar uma curva, né? Exatamente. Então, o do SUS, ele fala com o Brasil. E daí, se vem os remédios por farmácia popular... O do SUS fala com Brasil e Estado. É isso aí. E o particular trabalha só o local. Só o local. Só para nós. Eu alimento do jeito que eu quiser e eu informo o que eu quiser. E aí está a falcatrua, né? Tá aí que pode ter a falcatrua. Exato. Né? É isso aí, Carlos. O que mais que tu gostaria de colocar depois de 1h30 de conversa? Quer dizer, quase 1 hora de conversa. O que eu quero convidar a população, infelizmente eu não posso convidar para participar da Assembleia, porque nós estamos... Vai ser virtual? Ela vai ter que ser virtual, agora no mês que vem. Assembleia para? Prestação de contas do trimestre, das ações. Alguns números que chamam a atenção, porque as pessoas talvez não se deem por conta. O Observatório Social hoje, ele economizou nesse período que ele existe, que são 2 anos e estamos indo para o terceiro. Uma criança ainda. 50 milhões, quase 50 milhões de reais. É fato consumado que as licitações não foram feitas. Não, o que a gente coloca é assim, existe nós temos a efetivada, os números efetivados, e tem aqueles que a gente nós consideramos efetivados, porque no momento que nós apontamos alguma inconsistência, alguma irregularidade, se o gestor público tira a licitação... Evitou. Eu evitei. Ele não é consumado. Ele não entra naquele número Mas é muito melhor do que evitado do que consumado. Né? Porque consumado não tem volta. Né? Isso aí, tem que contar o total, sim. Então, se tu pegar pelo que a gente arrecada com o observatório, através das mantenedores, né? E o que a gente economizou é uma empresa que dá uma lucratividade muito grande. Tá? É. E sem contar, né, Carlos, que a partir do momento que existe o observatório, eles pisam mais miudinho na hora da licitação. Mudou bastante. A gente tem que, assim como a gente critica, a gente tem que elogiar. Essa gestão que estava aí, ela adquiriu um sistema de preço, controle de preços. Então eles têm agora porque antes, parâmetro melhor. Antes eles consultavam o mercado. Com qual mercado? O mercado botava, eu não sei qual é o mercado, aí o mercado jogava o preço lá para cima e eles iam com um valor muito alto também. Aí os caras já vinham com valor alto. Hoje a gente já percebe que existiu uma realidade de preços. É um grande avanço, né? Tem um setor de compra que funciona muito bem. Até eles contrataram um ex-observatório social. O rapaz continua no observatório? Continua, não. No momento que saiu, tu está fora do observatório. Não, mas o rapaz, esse que saiu do observatório, a própria prefeitura. Continua ainda na prefeitura. Mas não no setor? Não sei onde ele está, qual é o setor que ele está. Mas ele participa ainda, ele revisa alguma coisa ainda. Não todos os processos, mas ainda revisa. E dentro dessa conversa de observatório, o Pedroso já procurou o observatório para tentar uma aproximação melhor? Já. Isso é ótimo. Tá, a gente agendou aí para... Deixa eles sentar, pegar poeira, eles estão ainda... Quando eles tiverem disponibilidade, eles vão chamar nós vamos sentar com eles, vamos conversar, vamos aparar arestas, vamos mostrar que o observatório é uma ferramenta para o bem. Isso aí. Nós não queremos ninguém, nós não queremos caçar ninguém, não queremos nada. É só fazer as coisas. Quando eu assumi o observatório há 3 anos atrás, na primeira fala eu disse, eu gostaria que o observatório social passasse desapercebido. Muito difícil, né? Se ele passar desapercebido é porque as coisas estão corretas. Tudo certo. Né? Porque é muito fácil eu falar que eu sou transparente, que eu sou isso aqui, se eu faço fake, se eu faço... Era todo mundo que fazia, não eram eles. Exatamente o oposto do que ocorria. Negavam até informações para nós. Olha só. Então, agora com a volta do Valdecir para a Procuradoria, eu tenho certeza que vai haver um encaixe. Já colocamos à disposição, se eles tiverem dificuldade na elaboração de algum edital e precisarem ajuda do observatório, é só ligar que nós vamos estar presentes e auxiliar. É o que nós precisamos. Nós somos uma ferramenta para ser utilizada. À disposição do poder público. A custo zero para o gestor público. Exatamente.
Muito bem, Carlos. Agradecemos mais uma vez a tua presença nos nossos estúdios, né? O bom dessas conversas, que é de vez em quando, é que tem bastante assunto. Então a gente dá uma navegada geral. Isso que eu sou uma pessoa que não fala muito. Não, tu é um bom orador. Né? Fechamos na cama do meio aqui com o nosso amigo operador ali, o Alan. E vamos continuar nos prevenindo do corona, né, Carlos? Eu agradeço a oportunidade e espero ter contribuído com toda a população, ter contribuído com a TV, e estamos à disposição sempre para qualquer bate-papo. E a TV vai estar sempre aberta para essas conversas, porque um dos objetivos da imprensa é buscar a verdade, doa quem doer. Né? É isso que a gente quer. É isso aí. Transparência.